Deu, Kate? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa querida Sociedade Espírita Dom Tomé Luiz de Souza. A gente está muito feliz de poder estar presente aqui. Como dia passou o mês de agosto, entramos no mês de setembro. O pessoal recebeu uma fitinha amarela aí, tá? Essa fitinha é uma explicação rápida sobre ela. Ela é alusiva ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. Esse evento nasce nos Estados Unidos após um rapaz cometer o suicídio no mês de setembro, e ele se suicidou usando o carro que ele tinha, que era um Camaro amarelo, se não me engano, ou era um carro da cor amarela, não lembro se era bem, se eu não me engano era isso. E a família dele, ao invés de fechar os olhos para aquele acontecimento em si, resolveu trabalhar e distribuir fitinhas com palavras, com mensagens na cor amarela, para lembrar que não precisaria cometer um ato daquele que ele havia cometido, que alguém poderia ajudar. Então, dali em diante, surge o Setembro Amarelo, se espalhou pelo mundo, e a Sociedade Espírita, como defensora da vida em primeiro lugar, se alia a esse evento, e a gente passa agora o mês de setembro falando sobre prevenção do suicídio e também sobre a valorização da vida. Então esse mês é dedicado a esse tema. Por isso a nossa fitinha amarela aqui, quem quiser pode sair na rua, que muitas pessoas vão entender do que se trata, e é algo que a gente tem que lembrar sempre, está sempre nas nossas lembranças. Dito isso, gente, deixa eu fazer antes de a gente fazer as nossas preces. A gente está com vários livros ali, eles já estão, digamos, há bastante tempo na partilheira, e a ideia é que eles não fiquem ali, que eles vão para a nossa partilheira lá, que a gente leia. Então a sociedade está fazendo uma promoção de 50% de desconto nos livros, até só para a gente ter uma ideia. Deixa eu ver se eu consigo enxergar, que tem lá. Esse aqui é 25, daria 12,50, tá? Então os livros ficaram bem, esse de 30 ele foi para R$15. É um belo presente, tá? Se alguém quiser comprar para dar de presente ou para se autopresentear. E esse aqui de 30 também baixa para R$15. Eles estão ao preço, quase abaixo do preço que a gente pagou por eles, porque a ideia é que a gente rode e possa trazer outros títulos. Então esses livros aí estão em promoção. Menos as obras básicas. Menos as obras básicas. As obras básicas não estão em promoção. Mas os outros livros todos estão em promoção. Não sei quanto tempo, até que dure o estoque, né? Até findar o estoque. Então tá. Dito isso, dados os recados, a gente vai fazer a nossa prece de abertura, que vale também como as nossas preces em radiações. Dizendo assim: querido amigo e mestre Jesus, irmão nosso de cada dia, que nos acolhe, que nos orienta, estamos aqui nesse momento para mais uma vez te pedir o auxílio e o esclarecimento, que possamos saber aproveitar cada segundo que aqui estamos, mentalizando aqueles irmãos mais necessitados e que porventura muitas vezes não podem se fazer presentes em momentos como esse. Que as bênçãos do nosso Divino Pai, amigo e protetor, possam amparar a todos, amparando aqueles que estão nos cárceres, aquelas pessoas que estão em situação de rua, de vulnerabilidade social. Que o Senhor possa amparar a todos e que possamos, durante o momento que estamos aqui, irradiar bons pensamentos para essas pessoas, para os nossos lares, para as nossas casas, para o nosso trabalho, para aqueles que se candidatam a cargos públicos, para que, enfim, Pai, nós, fazendo a nossa parte, construímos juntos um mundo bem melhor. Muito obrigado.
e que durante esses momentos a espiritualidade possa auxiliar a todos nós e que possamos sentir essa tua presença aqui nesse ambiente. Muito obrigado e que assim seja. Então, dito isso, a gente convida o nosso irmão Emerson, que é o diretor da nossa Sociedade Espírita, que vai fazer o trabalho da noite de hoje. Emerson, sinta-se à vontade. Vou dar uma ajustada. Vou deixar para colocar esse aqui só para ler. Mais para cá. Tá bom. Acho que tá. Para mim tá bom. Boa noite a todos, então. É muito bom estar novamente aqui, né, para podermos refletir juntos sobre temas à luz da doutrina espírita. E hoje, especialmente, para refletirmos sobre a vida. Agradeço muito a presença de todos que estão aqui. Agradeço muito a Dom Tomé, a Sociedade Espírita Dom Tomé, que nos proporciona essa interação onde nós podemos aprender juntos. E agradeço muito, especialmente a Deus, nosso Pai, que nos proporcionou a vida, e a Jesus, nosso Mestre, que nos mostra de maneira segura o caminho a seguir para fazer o melhor da nossa vida, para vivê-la em plenitude. Então vamos começar questionando várias questões aqui que não temos a pretensão de deixar tudo respondido, mas a ideia é que possamos refletir sobre elas. Vou tomar uma aguinha aqui para... Vou botar a ferramenta aqui. A primeira questão é: o que é a vida? É ter muito dinheiro? Ou, como eu fui buscar no dicionário, que diz que é a propriedade dos organismos cuja existência evolui, do nascimento até a morte. Ou é nascer, crescer, procriar e morrer? Ou é um mistério? E a vida deixa de existir em algum momento? Para refletir sobre todas essas questões, vamos começar do macro. Vamos pensar no universo. No universo existem muitas nebulosas que são conglomerados de galáxias. Nós vamos começando lá em cima, mas a gente vai chegar mais perto. Galáxias, segundo alguns artigos na internet, existem de 200 bilhões a 2 trilhões de galáxias no universo. E ainda a gente vai falar de universo conhecido, porque nós não conhecemos, tem coisas além que a gente não conhece. O que os cientistas já conseguiram, né? Astrônomos conseguiram captar. Hoje tem ferramentas melhores, né? Tem um novo, o James Webb, né? Que é uma nova ferramenta, um satélite que consegue ir mais longe, então consegue descobrir mais adiante. E esse número que eu coloquei aqui, de 200 bilhões a 2 trilhões de galáxias, nos dá a ideia de que nós não sabemos, não temos ideia de quantas são. Um número muito diferente, né? Um do outro. Então, considerando que uma galáxia tem vários sistemas solares, várias estrelas, né? Sóis que são estrelas, e nessas estrelas, nesses sóis, vários planetas orbitando neles. Então temos um perder de vista nessa enormidade cósmica. Em A Gênese, o Fabiano comentou das obras básicas antes, a Gênese é um livro, é uma das obras básicas do Espiritismo, da doutrina espírita, né? Escrito por Allan Kardec, né? Com orientação dos espíritos.
Lá fala da criação universal. E lá nos diz que as operações da natureza são a expressão da vontade divina. Tudo que Deus sempre criou, cria e sempre criará. Isso nos dá uma ideia de infinito. E também vai falar que o mundo espiritual, que mais adiante também vamos falar um pouquinho mais, ele também faz parte da criação e cumpre os destinos prescritos por Deus também. Agora, colocando uma lente maior, nós vamos chegar até o nosso planeta, Terra. Eu vou tirar meu casaco que está ficando quente aqui. Chegando até o nosso planeta Terra, nós vamos nos deparar com o quê? Lá no macro do universo, tínhamos vida em tudo. Chegando a lupa aqui, nós vamos encontrar o quê? Vida. Nós, seres humanos, humanidade, espíritos criados por Deus. Como diz na outra obra básica, que é o Livro dos Espíritos, o princípio inteligente do universo. Deus nos deu a vida. Para a partir daí, criados simples e ignorantes, ir aprendendo, ficando mais complexos, aprendendo muito mais, amando mais, aprendendo a amar, aprendendo a fazer o bem. Nós vivemos aqui, temporariamente, num corpo físico, um corpo material. Mas já existíamos. Fomos criados em algum momento por Deus. E aqui a vida vai se espalhar com a natureza, com os animais, com as plantas. Vamos pegar um exemplo da natureza, né, do reino animal. Certos tipos de formigas cortadeiras, elas demonstram uma estrutura no seu formigueiro. Elas carregam folhas para dentro do seu formigueiro. E essa semana, esses dias, que eu aprendi isso. Eu achei que elas comiam as folhas, mas elas não comem as folhas. Elas levam as folhas para que faça fungo nas folhas e elas comem o fungo. Deixam numa umidade certa lá e tal, levam palha às vezes para deixar controlar essa umidade e comem os fungos que são gerados a partir da folha. Lá no formigueiro, elas têm uma estrutura também. Tem as jardineiras, que são as formigas que ficam lá cuidando das folhas para poder desenvolver o fungo para elas se alimentar. É uma função que elas têm. Também tem as carregadeiras, que chamam propriamente as cortadeiras, que são as que pegam as folhas, cortam, levam, carregam até o formigueiro e depositam lá. E tem as soldados, que protegem o formigueiro contra os predadores. Então, elas têm uma estrutura que funciona muito bem. E quando há uma quantidade, a gente vê que às vezes enche desse inseto, dessas formigas em algum lugar, muito, exagera a quantidade. É porque há um desequilíbrio que foi gerado de alguma forma. Porque tudo na natureza tem um equilíbrio. Então a gente vai observar, será que foram eliminados os tamanduás, as aves que comem essas formigas e que mantêm esse equilíbrio? Também na questão das plantas que esses animais comem. Há plantas que são atraentes a elas e há plantas que são repelentes a elas. Então, se a gente tiver plantas que são só atraentes a elas e não tem as outras, elas vão se proliferar demais.
Se tiver aquela que é repelente, ela não vai chegar muito naqueles locais. E tem algumas também que elas não geram tanto fungo. Então elas levam e não tem muita comida. E isso também dá um controle nesse processo. Então tudo está expressado na lei divina. Nós é que vamos descobrindo o que ainda não sabemos. Ou o que ainda não sentimos, que é muito importante. Sabemos que as duas partes são muito importantes, né? Conhecer para saber como se faz e aprender a amar, sentir, para que possamos também desempenhar essa outra parte. E agora a gente vai colocar uma lupa maior ainda, ou a lente do microscópio. Lá a gente tem também animais, tem seres que a gente não observa a olho nu, mas fazem parte também desse mundo material. Lá a gente vai encontrar as bactérias, que algumas nos ajudam, né? Mantém algumas coisas para nós. Outras podem gerar doenças. Também vamos encontrar os protozoários, outros seres unicelulares que têm uma célula só, né? Pequenos, nesse mundo micro. Também vamos encontrar os vírus, que também não têm célula, mas eles têm vida, têm já um DNA, né? algo assim. Então, cada qual de tudo isso interligando a vida. Cada um no seu ciclo de vida. Falamos então, lançando um olhar um pouco maior no nosso mundo material, né, na matéria, onde nós estamos vivendo nesse momento. Mas, se formos mais além, nós vamos também encontrar vida além da matéria. Como falamos lá no início, na Gênesis, no mundo espiritual, que já existe antes da matéria e vai continuar existindo independente dela, da matéria que é perecível, né? Se transforma. E aqui nós vamos encontrar o autor espiritual, André Luiz, que é um autor espiritual que fez... autor de muitos livros psicografados por Chico Xavier, contando como algumas experiências dele no mundo espiritual, quando ele chegou. Um médico brasileiro, André Luiz é um pseudônimo, né, que ele usou, não usou o seu nome que tinha aqui. Lá no prefácio do primeiro livro de uma série da coleção Nosso Lar, que é o livro Nosso Lar, no prefácio, André Luiz vai falar: a vida não cessa. E que a vida é fonte eterna e a morte é um jogo das ilusões, é o jogo escuro das ilusões. Ou seja, a vida não acaba nunca, ela prossegue. E também vai nos lembrar, a gente falou de tanta grandiosidade do universo e fomos chegando à lupa, e ele vai nos lembrar aqui também que é necessário nos conhecer detalhe a detalhe, trazendo agora a lupa para nós, espíritos. Que é necessário a gente conhecer detalhe a detalhe antes de querer resolver a equação da vida eterna. Nos chama mais para perto. E também vai falar ali que seria infantil crermos que o baixar do pano resolvesse questões do infinito. E aqui ele usa a expressão baixar do pano, comparando ao teatro, quando baixa a cortina e troca cada ato da peça teatral, onde trocam os cenários, tudo. É isso que ocorre a cada trecho de vida que vivemos aqui no mundo material e retornamos para o plano espiritual.
Dessa forma, colocado isso, nós percebemos o seguinte: não há como fugir da vida. A vida é plena sempre. Ela sempre vai existir. A tentativa de eliminar a vida aqui na matéria não é uma saída. Por que não é uma saída? Porque ela vai nos trazer mais dificuldades. Estamos pensando, às vezes, que vamos resolver um problema e vamos piorá-lo, porque vamos nos deparar com a continuidade da vida. E vamos ter mais problemas a resolver ainda. Então é necessário, aqui, o convite é: vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui nesse trecho que temos para viver nesse momento. Completá-lo, porque vai passar. Em algum momento vai passar. E nesse outro momento que tiver passado e nós estivermos em mais condições, outros precisarão de nós também. Aí é a nossa vez de lançar o nosso olhar e ajudar. Sobre essas questões desse fluxo na nossa luta cotidiana, às vezes estarmos necessitando de ajuda, às vezes ajudando, cada um com as suas possibilidades. Um biógrafo de Chico Xavier conta uma história, uma das tantas histórias sobre o Chico, que um dia o Chico estava deprimido, né? Estava sofrendo muitas acusações de fraudes, estava se sentindo injustiçado. E aí chamou o Emmanuel, conversou com o Emmanuel, que é o autor espiritual, guia do Chico, que trabalhou por muitos anos aqui e que psicografou muitos e muitos livros de sua autoria. E ele pediu uma orientação que viesse direto de Maria de Nazaré. E o Emmanuel foi, depois de muitos dias voltou com a encomenda. E o que ele trouxe, o presente era atribuído à mãe de Jesus, era uma frase: isso também passa. Chico pegou o presente, né, que era essa frase, isso também passa, agradeceu muito, escreveu e colocou ao lado da cama, na mesa de cabeceira. E todo dia, antes de dormir, fazia suas preces, suas orações e repassava aquela frase: isso também passa. De manhã, quando acordava, fazia suas preces, orações e repassava, olhava a frase: isso também passa. Depois de muito tempo, tinha passado essa fase de amargura, de dificuldade que ele estava passando, e ele já estava muito alegre. Estava recebendo o reconhecimento dos amigos, né? Era um momento de alegria, estava recebendo com entusiasmo, o trabalho estava sendo frutificado, tinha reconhecimento dos amigos, muitos admiradores, né? Estava num momento melhor. E eis que ele recebe novamente a visita do Emmanuel, que diz para ele: Chico, lembra aquela frase que está lá na cabeceira da cama? Pois é, vai lá e releia, porque ela vale tanto para os momentos mais tristes como para os momentos mais alegres. Isso também passa. Todos os momentos passam. Então essa história do Chico nos relata justamente isso, essa periodicidade que tem na vida, dos momentos. Às vezes momentos muito tristes, em que precisamos buscar ajuda. Ajuda com familiares, ajuda com amigos,
ajuda com profissionais da saúde que podem ajudar em cada especialidade. Claro que muitas vezes é difícil a situação que a pessoa está difícil de ir até a ajuda. Por isso que também tem aqueles momentos alegres em que estamos em plenas condições que temos que lançar o olhar para os outros e ir de encontro a quem está precisando de ajuda e que muitas vezes não está em condições de ir até a ajuda. É preciso, então, nesses momentos alegres, estar vigilantes, equilibrados, evitando excessos, estar em equilíbrio e observando os nossos outros irmãos. Tem uma outra passagem aqui que nos ajuda nesse passo a passo. É uma visão também. A gente está falando muito de olhares hoje, né? Olhares sobre a vida, das lupas sobre determinadas coisas. Aqui o convite é o seguinte: Raul Teixeira, no seu livro Para Uso Diário, do autor espiritual Joanes, aqui eles vão nos dar a seguinte diretriz para visualizar cada dia. Aqui nós focamos no dia. Não vamos focar na semana, no mês, no ano, nos anos para frente, ou nos anos que ficaram para trás, que estamos lamentando até hoje. Vamos focar no dia, nas 24 horas. Esse é o convite desse capítulo aqui do livro Para Uso Diário. Então é visualizar cada dia como se fosse uma nova página de um livro. Primeira coisa, ao acordar, agradecer pela noite que passou, porque já conseguimos passar a noite. E também pedir o amparo para o novo dia que está começando. Essa é a primeira tarefa. Procurar se ocupar com algo útil no dia. Ele vai nos dando as dicas do que vamos buscar. Vamos buscar isso. Quando ocorrer os percalços, que muitas vezes acontecem, contratempos todos temos, procurar compreender como que nada ocorre sem ter um sentido útil a nós. Aquilo do momento alegre, do momento triste, cada momento vai nos oferecer oportunidades que vamos colher lições que vão nos levar adiante. Vai nos levar ao crescimento. E quando nos deparamos com violências, com agressões, o que podemos fazer? Focar no que pudermos fazer de melhor, sem desespero. Sem revolta. Porque temos que lembrar que estamos num mundo com outras pessoas que têm praticamente, aqui eles nos colocam essa ideia, tem praticamente o mesmo patamar evolutivo que nós mesmos. Não vamos pensar que aqui alguém está muito... Estamos quase todos no mesmo patamar evolutivo. Às vezes alguns saem um pouquinho, destoam um pouquinho para mais e a gente percebe. É fácil de perceber quando a pessoa já está querendo ir para seguir as orientações do Evangelho de Jesus, se vê de longe. Quando sai um pouquinho longe, um pouquinho desse patamar. E para baixo também, quando a pessoa está muito mais primitiva, digamos assim, também já dá para perceber. Mas, no geral, estamos todos no mesmo patamar.
E nisso, o que ele sugere? Também procurar fazer novos amigos, mantendo as amizades, as velhas amizades, né? Isso é uma outra coisa. Se alimentar com moderação, para não intoxicar o corpo físico, né? Isso que fala do equilíbrio, né? Porque muitas vezes a gente vai intoxicando o nosso corpo, né? Que vai gerando dificuldades mais adiante. Se afastar da ingestão alcoólica, que nos causa envenenamento também de saúde, aos poucos. Fala também do equilíbrio nas brincadeiras, para não gerar constrangimento para os amigos, ou até afastar amizades. E também, não só por isso, mas para não perder muito tempo com intermináveis banalidades, que não vão nos ajudar em muita coisa, muitas vezes vão nos atrapalhar, né? Mas ele também sugere aqui, vamos sorrir, porque o Evangelho de Jesus é alegria, né? Nos leva a diretrizes seguras para uma vida mais feliz, para uma vida mais plena. E, finalmente, chegando mais para o final do dia, vamos refletir. Como nos sugeriu Santo Agostinho, que nos colocou isso, né? De cada final do dia, refletir, ver o que fez de bom, o que fez de ruim, fazer um balanço, para ver o que poderia ser melhor. Porém, nos sugere que façamos isso sem o remorso que corrói. Porque ao fazer isso e a gente perceber, fiz mais coisa que não devia do que devia, e aí ficamos remoendo isso, parados, congelados ali, né? O que também não nos leva adiante. Fazer isso, propor, fazer o planejamento para o dia seguinte, e procurar seriamente levar adiante, construindo a vida dia a dia. Particionando. Amanhã é uma outra oportunidade. E vamos de novo. Aprendemos hoje, amanhã a gente pode fazer um pouquinho diferente. Tudo isso que a gente relatou nos dá a certeza de que Deus é a fonte da vida. Desde sempre, como falamos antes, né? E nós somos espíritos criados, cada um a seu tempo, para sermos, a partir daí, eternos. Vamos existir, sim. Então nós vivemos, nessa nossa vida única, nós vivemos trechos de vida aqui no mundo material e trechos de vida no mundo espiritual, na erraticidade, que chama, nessa condição, até que tenhamos condições de viver plenamente somente no mundo espiritual. Já não vamos chamar mais de erraticidade, porque nós não estamos numa marcha de ida, de volta. Estamos já consolidados na nossa condição de não sucumbir mais. Essa jornada toda que nós seguimos, Jesus é o nosso modelo e guia. É o que nos dá as diretrizes seguras. E Jesus nos deixou pessoalmente esse recado, quando esteve aqui no mundo material, na Terra. Eu peguei nessa frase aqui do Evangelho, ficou registrado no Evangelho de João. Eu venho para que tenham vida
e a tenham em abundância, muita vida. Então, podemos perceber isso, que esse percurso de espíritos eternos, esses trechos de aprendizagem, tudo passa e a vida prossegue sempre. E é muito melhor nós passarmos cada parte, seja ela mais dolorosa ou seja ela mais alegre, até o final da etapa. Dessa forma, evitamos sofrimentos maiores, sem nos iludir de que vamos resolver alguma coisa desviando, né? Cortando o caminho. Não vamos resolver. Vamos ter que reiniciar com mais coisas a resolver. Agora para encerrar, eu vou ler um poema que foi feito por um espírito encarnado, que é a minha esposa nessa encarnação, a Camila. E ela utilizou as palavras, e muitos de vocês que estão no grupo da família Dom Tomé no WhatsApp, sugeriram lá, e aquelas palavras foram utilizadas para fazer esse poema. Dessa forma nós vamos encerrar. Sublime presente de Deus, tamanho seu amor por nós. A vida é oportunidade bendita e nos é concedida ao amanhecer, bela e radiante, como 1000 sóis, como campo aberto, repleto de flores, em tantos e tantos jardins. Pousamos como borboletas, cada qual com suas cores, poesias flutuantes, em campinas sem fim. Que saibamos colher o necessário para nosso aprendizado, sem esquecer de aproveitar a jornada, divina caminhada de amor, vislumbrando as belezas da criação, contemplando a bondade do Criador, a cada voo, no bater de asas da evolução. E dessa forma agradeço novamente a todos, que todos tenham uma boa noite e possam levar para seus lares mais vida, mais vontade de viver. Obrigado. Nós que agradecemos ao Emerson aí pelo trabalho, muito obrigado. E a gente vai fazer o nosso encerramento. A gente lembra que logo após a prece de encerramento, a gente tem os passes que serão dados nessa salinha. E daí o pessoal que for tomar passe permanece no salão. Quem não for tomar passe, a gente pede para que ocupe a outra dependência ali, que é a recepção. Ali pode conversar, pode botar os seus assuntos em dias, tá? Tem os livros. Tem os livros ali, pode folhear, pode ficar tudo à vontade. Mas nessa área a gente tenta manter o silêncio, até para que a gente possa aproveitar esse passe que a gente recebe, se concentrando no que a gente está recebendo ali. Então a gente vai encerrar o nosso trabalho, agradecendo ao Mestre, ao amigo Jesus, aos bons espíritos que aqui estiveram presentes, nos auxiliando, trabalhando com cada um de nós, derramando sobre nós os bálsamos necessários para o nosso aprendizado, para a cura de possíveis enfermidades que carregamos no corpo físico, que possamos tirar desse trabalho o melhor e possamos repensar os nossos dias a dia, os nossos hábitos e estarmos cientes que a cada um de nós cabe uma grande tarefa. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos bons espíritos amigos. Muito obrigado a todos que aqui estiveram presentes. Que assim seja.